Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política, começando a semana com muitas novidades. Paulo Roberto já está aqui comigo. Boa tarde, Paulo. Saudações tricolores. Tricolores, mais que nunca. Meu amigo, um chocolate no domingo de Páscoa. Flu é flu. Aquele 2-0, ninguém nem levou em consideração. Rapaz, eu não esperava 4 não, viu, Paulo? Que eu recebi de mensagens de outro para cá, você não imagina. Porque tem tricolor no país todo, você sabe, muita gente. Né? Isso. Só para citar aqui duas pessoas que são tricolores, que se congratularam comigo. O ex-secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo Medeiros, tricolor, e o ex-senador Cássio Cunha Lima. Tá? Saudações tricolores, logo cedo hoje. Pois bem, na preparação para a viagem à China, o presidente da República, Lula da Silva, comemora hoje, nesse instante, no Palácio do Planalto, os 100 dias do seu terceiro governo. 100 dias. Data marcante que se notabiliza principalmente pelo embate com o Banco Central, mas é claro que a gente não pode esquecer aqui que o tecido social tem relevância no governo de Lula. Sim. Vamos ver a agenda do presidente? Vamos lá. Lula, que teve sua folga da Páscoa interrompida por uma viagem ontem ao Maranhão, para ver as enchentes, as inundações. Às 9 horas ele esteve com o secretário-geral, Márcio Macedo, com Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, os 3 chamados ministros da Casa. Esses aí, nos 100 dias, tiveram pelo menos 50 vezes com Lula. Impressionante. Fiz o levantamento hoje de manhã, porque é o seguinte, Paulo Pimenta disse, presidente, o jornal tal publicou isso, leva um briefing para ele, né, do que a imprensa está divulgando. Alexandre Padilha fala das relações políticas, para lá e para cá. E Márcio Macedo é o secretário-geral, sempre tem assuntos importantes para tratar com o presidente Lula. Esta reunião com os 37 ministros, que iria começar às 10 horas, começou agora às 11h30. Lula atrasou um pouco, ministros todos lá esperando, e essa reunião não tem hora para terminar. Falou o ministro Rui Costa, falou Geraldo Alckmin, o vice, que também é ministro, e Lula iniciou seu discurso agora há pouco. A imprensa testemunha isso aí, sai todo mundo para que Lula chame o feito à ordem, dê as menções e cobre de cada um. E 3 da tarde tem uma reunião com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. É isso. Pois bem, nesses 100 dias, Lula tem sido apertado pela sociedade, pela imprensa, pela mídia, que cobram exatamente aquilo que ele prometeu durante a campanha. Tem esse quiprocó com o Congresso Nacional, que ainda não está resolvido, porque a última notícia lá de Brasília, agora de manhã, dá conta de que o Senado já aceitaria 2 deputados para cada senador naquelas comissões que vão analisar as medidas provisórias. Lula sugere que Rodrigo Pacheco aceite para resolver a situação, e ele terá 20 horas dentro do avião para tentar convencer Rodrigo Pacheco, uma vez que Arthur Lira não vai. Fez uma cirurgia, deu a desculpa. Aliás, sobre Lira, a família Lira, que é muito conhecida aqui no Nordeste, e especialmente em Alagoas, agora há pouco, membros do MST invadiram a sede do INCRA em Maceió, do INCRA Alagoas, e eles pedem, sabe o quê? Exoneração do superintendente, que chama-se César Lira. Deve ter algum parentesco com, pelo sobrenome não com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo está lançando hoje um slogan sobre o país, sobre o governo, sobre as ações, que é "O Brasil voltou". O Brasil voltou. Tinha uma campanha para ser deflagrada, uma campanha promocional na mídia para ser deflagrada sábado passado, não foi deflagrada, mas agora já se mostrou um vídeo nessa reunião com o slogan "O Brasil voltou", que é um slogan que foi usado durante um certo tempo por Michel Temer também. Sim. Mas é um slogan que dá a ideia de que o Brasil voltou às relações, né, com outros países, que voltou a se relacionar melhor. Foi umas frases muito usadas logo depois da vitória do presidente, né? Muito usada isso aí, naquele intervalo ali entre eleição e posse. Agora, a propósito, a mídia brasileira está esperando o carvãozinho do governo, que até agora não saiu. Paulo Pimenta todo dia fala com o presidente, o pessoal está cobrando, precisa de uma campanha institucional aí nas redes de televisão, nas emissoras de rádio, nos portais de notícias, e Lula está segurando, parece que só resolve depois que voltar da China. Aliás, tem muita coisa que vai ser anunciada. Tanta coisa para depois da China, né? Depois da China. Ser um negócio, deve ser... Inclusive o novo PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento. Eu acho que ele vai buscar muita inspiração na China, porque é tanta coisa para anunciar depois. E da China, Lula volta pelos Emirados Árabes Unidos. Vai também visitar alguns príncipes daquele.
E eu já sou... Será que tem presente? É isso aí, já sou o teu ministro-presidente. Não aceite nada, nem Janja, olha, pelo amor de Deus, tudo que for dado... Companheiro, muito obrigado, deixa esse negócio aí para evitar outras situações embaraçosas. O governo também, através do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, está cobrando das plataformas digitais agilidade na desativação de alguns perfis. Alguns foram derrubados, mas o fato, por incrível que pareça, é que tem gente que estimula aquele tipo de ação que o sujeito fez na escola, matando aquelas criancinhas. Descobriram, inclusive, que tem um professor. Que professor, hein? Agora é uma doença. Imagina o que é que uma criatura dessa ensina aos seus alunos. Pois é. A que ponto nós chegamos? É um povo totalmente doente, que precisa de um acompanhamento muito grande, viu? Precisa de um acompanhamento muito sério, porque, infelizmente, em todo lugar tem esse tipo de gente. E a mídia já fez uma combinação, até atendendo mesmo ao apelo do próprio ministro Flávio Dino, para omitir o nome dessas figuras, não dar tanta cobertura a esse tipo de ação. Porque às vezes é o que querem. Exatamente o que o sujeito quer. Ele quer os minutos de fama, ele mídia. quer fazer a desgraça e virar uma estrela do mundo, né, desse mundo aí de pessoas tidas como malucas. Há 14 medidas provisórias que precisam ser desencalhadas. Tudo isso vai ser conversado entre o presidente Lula e o presidente Rodrigo Pacheco durante a viagem à China, para ver se na volta... Aliás, para amanhã, é exatamente à espera de que a Câmara instale 3 ou 4 dessas comissões para analisar medidas provisórias. Enquanto Lula decola, o pessoal deve ficar por aqui trabalhando. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, sentiu-se mal ontem e foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Não saiu o boletim médico agora de manhã, não sabe-se o que foi, mas ele estava numa viagem de descanso na Páscoa, sentiu-se mal, levaram para Brasília, hospitalizaram e a gente fica na torcida para que saia um boletim para que o homem se recupere. Isso. Já tem uma idade, de certa forma, avançada, necessita de sérios cuidados. Vamos para Sim, só antes que a gente venha para o plano local, eu fiz um levantamento agora de manhã para ver quais os ministros que mais foram recebidos por Lula nos 100 dias e quais os parlamentares. Todos os ministros que foram recebidos mais vezes são do Partido dos Trabalhadores. Rui Costa, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha e outros. Os que não são do PT ficam lá de 9º lugar para frente. E em termos de parlamentares do Congresso Nacional, sabe quem Lula recebeu mais vezes? Não faço ideia. Gleice Hoffmann, a presidente do Partido dos Trabalhadores, foi mais recebida do que muitos ministros, do que Simone Tebet, do que a ministra da Saúde, do que o ministro da Educação. Ou seja, Gleice Hoffmann tem realmente prestígio com o presidente Lula. É uma ministra sem pasta. E ele falou sobre isso. Né? Ele falou, aliás, durante a equipe de transição. Ele disse: eu não vou anunciar nenhum ministro aqui, mas vou dizer quem não será ministro. Gleice Hoffmann. Agora, será tão importante quanto os ministros, está comprovado isso. Ela foi a parlamentar que mais vezes foi recebida, muito mais do que muitos ministros. Depois dela veio Jacques Wagner, que é senador pelo estado da Bahia, e da Câmara foi exatamente o irmão foi o deputado do Ceará, aquele que é líder do governo. Sim. José Guimarães, exatamente, Zé Guimarães. Ficou famoso pelas notas escondidas, você sabe da história, da cueca. Pois bem, então Lula está realmente prestigiando os petistas e tem uma razão de ser desse prestígio todo de Gleice Hoffmann, porque a base governista ainda não foi testada no Congresso. Logo, logo será, quando o governo precisar, quando o governo tiver uma votação importante, daí essa aproximação toda com Gleice, que é uma grande articuladora e que quer ter não apenas os votos dos petistas, mas de outros partidos também. Sim. E era quem leva alguns nomes para Lula. O presidente nomeia esse aqui, nomeia esse ali. Com certeza. É quem articula. Demissões na Alpargatas, aqui em Campina Grande, estão mobilizando a classe política. O deputado federal Romero Rodrigues já articulou um grupo para ir sexta-feira a São Paulo conversar com a alta cúpula da Alpargatas. Nessa comissão vão o deputado estadual Tovar Corrêa Lima, o vereador Alexandre Pereira, que é o Alexandre do sindicato, e outros membros das forças políticas paraibanas devem ir também saber o que é que está acontecendo. Mas a gente daqui já sabe, a empresa já divulgou, a imprensa também, que é falta de venda. Toda indústria, ela fabrica os produtos para quê? Para vender. Isso. Se ela vende muito, ela contrata mais gente para produzir. Se vende menos, ela
diminui o quadro. E no caso da Alpargatas e Campina Grande, principalmente, fabricavam muito para fora do país, né? Muita exportação. E parece que a coisa desandou mesmo. Não, olha, eu conversei hoje com um funcionário da Alpargatas e ele pediu para não dizer o nome. Ele disse, olha, nós embalávamos aqui produtos para 17, 18 carretas por dia. Sair daqui para o Porto de Suape, para o Porto de Pecém. Agora está saindo uma, duas. Então as vendas diminuíram muito. É grande. E empresário... Só visa o carvão. Tem perigo de bancar prejuízo. Agora, é bom que a classe política se mobilize, para ver o que é que faz, uma possibilidade. Mas quando a coisa tem dono, o dono visa lucro e ele não vai, infelizmente, manter empregos para apenas ser bonito. Ele quer resultado. Boca maldita de hoje, Eita. Pós-Páscoa. Será que é de algum torcedor do 13? Não, pessoal, nem estava falando muito hoje sobre futebol, não, porque as coisas foram comemoradas de ontem, de sábado para ontem. Foi no sábado. Estava falando mais no Fluminense. Sim. Agora, sobre a realidade econômica de Campina Grande, era Brás Company, Fige, Alpargatas e Coteminas. Como fica a economia de Campina depois de tudo isso? E parece que tem mais empresas de negócio de criptomoedas. Tem mais umas duas. Parece que ainda mais tem, umas duas ou três. Balançando por aí. Porque se a gente for olhar direitinho, se você for para Alpargatas e Coteminas, dá mais de 1.000 demissões. 1.000 demissões, digamos que cada um desses ganha só um salário mínimo. Meu amigo, são um milhão e tanto por mês, né, a menos. E outra, cada casa tem 3, 4 pessoas, imagina. O baque que dá nisso no pobre. Agora o rico se viu desfalcado porque os caras foram embora e levaram o dinheiro. É um abalo grande na economia, infelizmente. É isso, Anchieta. É isso, Paulo. Amanhã a gente se encontra. E amanhã tem visita. Logo cedo vamos visitar o Nildo. Ele disse que estará com o Júnior e toda a equipe perfilada para recebê-lo depois das celebrações da Semana Santa. Pois é. E ser atualizado, né? A gente também, sai de lá super atualizado também. É verdade. É isso aí. Bom, Paulo, até amanhã. Bem, vamos então acompanhar as outras novidades lá de Brasília com Napoleão de Castro.